Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim, ó. Fala com ela desse jeito assim, ó. Sai dessa janela aí. Sai da janela. Nós vamos falar hoje sobre a janela. Você pode ficar na janela? Quem gosta da janela aí? Quem que gosta da janela? Você gosta da janela? A gente gosta da janela. Você chega no... Você vai no ônibus, você quer sentar na janela. Quem gosta de sentar na janela no ônibus? Quem gosta de sentar na janela no carro? No meio, ninguém quer ficar, né? Mas a maioria das pessoas que não querem ficar no meio do carro nem é por causa da janela, não, por causa do túnel, né? Tem um túnelzinho ali, aí o pé fica mais alto, né? Aí é difícil. Mas você gosta da janela? Não? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo, eu fiquei observando na hora do louvor, eu estou olhando aqui agora, eu estou vendo algumas pessoas que realmente gostam de janela. Tem gente que gosta de janela. Tem gente que gosta da janela, tem gente que está na janela, só fica na janela. Então o tema de hoje, que Deus colocou no meu coração, é a janela. E o texto base é Atos capítulo 20, é um texto bem conhecido, né, que fala de janela. Atos 20, versículo 1 ao versículo 7, que nós vamos ler. Então, a janela é o tema, e o texto diz assim, ó. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortou-os com muitas palavras, e veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas seladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquino e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falando com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Paulo estava viajando. Não vou orar, o pastor Bruno já orou. Depois, no finalzinho, eu quero orar com você. Aqui a gente vê que Paulo estava viajando. E você vê aqui no texto que foi uma viagem bem cansativa. Não é? Bem cansativa. E no determinado curso dessa viagem, ele teve que mudar e fugir, porque tinha alguém perseguindo eles. E a perseguição naquela época não era falando mal, não era xingando, a perseguição era para prender e matar. Era para matar, a perseguição era para matar. Então ele resolveu mudar o caminho, e quando ele muda o caminho, ficou mais extenso até chegar onde que ele teria que chegar, e chegou. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana? Domingo. Era um domingo. Paulo chegou lá em Troade no domingo, primeiro dia da semana. E ele ajuntou os discípulos, ajuntou todo mundo, porque era partir do pão, esse partir do pão era dia que dia? Da ceia. Dia da ceia do Senhor. Se ajuntaram para a ceia do Senhor. E Paulo tinha que partir no dia seguinte. Na segunda-feira ele tinha que partir.
E Paulo tinha algo muito importante para falar com eles. Então Paulo prolonga o discurso dele até meia-noite. Quer dizer, o culto começou 18 horas, mas não terminou 20. Terminou? Que hora? Que hora? Não, possivelmente 1h da manhã, por aí, porque Paulo pregou até meia-noite. E depois que ele pregou, ainda teve mais coisas ainda. Então, o culto não acabou meia-noite, ele acabou 1h, 2h, porque teve mais coisas. Você vai ver que teve mais coisas. Então, o culto ele não foi. Aí a pessoa pensa assim, não, Paulo pregou até meia-noite. Não, o culto foi até meia-noite. Não, Paulo prolongou o seu discurso até meia-noite. Ele pregou até meia-noite. Depois disso ainda teve mais coisa. Porque depois da pregação ainda tem dízimo e oferta. Tem ou não tem? Tem que cantar Josué com as crianças, tem que dar aviso, tem um monte de coisa depois da pregação, não tem? Então ele pregou até meia-noite. Então nós vemos aqui que Paulo ele precisou fazer um discurso prolongado. Precisou. Por quê? Ele tinha um assunto de muita importância para falar com eles, e ele ia viajar no dia seguinte. E se a gente continuar lendo aqui, a gente vê que ali tinha um jovem. Cadê os jovens? Fala aí, fala aqui, eu estou aqui. Fala aí, Arthur, eu estou aqui. Cadê os jovens? São os jovens. A gente vê que tinham jovens pregando, Paulo estava pregando, e ali tinha jovens. E nós vemos um jovem diferente dos outros. Bem diferente. Um jovem que chamava Eutico. Eutico. A gente vê que esse jovem ele não quis se assentar junto com os outros. A gente olha assim para a igreja, a gente vê os jovens, muitos ficam juntos, né? Outros sentam separados, sozinhos. Você vê que uns ficam sozinhos. A gente vê que esse jovem Eutico, ele não quis assentar junto com os outros. Entendeu? As pessoas estavam ali no auditório, Paulo pregando, e Eutico ele não quis se assentar junto com os outros, ele sentou separado. E ele resolveu sentar na janela. Ele se assentou na janela. Quem já sentou na janela aí? Já sentou na janela? Aí eu pergunto, quem está na janela? Você vai entender, tem gente que fica na janela, está dentro, está no culto, mas está na janela. Está igual eu, resolveu sentar na janela. Ele ficou. E o texto diz que ele foi tomado por um profundo sono, dormiu. Já tinha um menino sentado, estava na mídia, sentado na janela e dormiu na mídia, apertando os negocinhos ali, dormiu. Estava sentado na janela e estava na mídia, dormiu. Foi ou não foi? Dormiu, sentado na janela, ele dormiu. Aí dormiu, estava sentado na janela, dormiu. E ele dormiu, caiu e morreu. Ele estava sentado na janela, ele caiu e morreu. Por quê? Preste atenção. Ele caiu para fora. Normalmente, quando as pessoas estão na janela e caem, muito difícil cair para dentro, cai mais para fora. E para fora tinha 3 andares. Então ele caiu do 3º andar. Caiu e morreu. Mas nós vemos também que Deus teve piedade. E ele veio à vida novamente. Aí eu te pergunto, você está na janela? Você está na janela? Tem muita gente que está na igreja, mas está na janela do celular. É o tempo todo. No celular. O tempo todinho no celular. Aí fala assim, não, eu estou lendo a Bíblia.
Mas aí o Satanás manda uma mensagem no WhatsApp, toca no outro, manda no WhatsApp, aí a curiosidade vai, você bate o dedinho lá e abre o WhatsApp e vai ler a mensagem que está lá. E a Bíblia mesmo você esqueceu. Aí o que o pregador está falando, você já nem sabe mais o que ele está falando. São janelas. Agora, você está na janela? Talvez você não está na janela do celular, mas talvez está na janela do pensamento. Tem pessoas que estão na janela da indecisão. Janela da indecisão. Vamos meditar um pouquinho por que o jovem Eutico, ele caiu da janela. E com isso nós vamos aprender lições muito importantes para as nossas vidas. Primeira coisa, fala comigo assim, ó, compromisso. Fala forte, compromisso. Primeira coisa, o jovem Eutico, ele não queria compromisso. Ele não queria compromisso. E hoje, muitos estão assim. Muitos não querem compromisso. Vão à igreja, acha tudo bonito. É bonita a igreja. É legal ver as pessoas, bater um papo, conversar, dançar, cantar, tocar. É legal, não é legal? Não é bom? É legal. Tem pessoas que vão à igreja, acham tudo bonito, acham tudo legal. Mas vão, mas não querem compromisso. Tem gente que quando ele quer fazer, acha legal. Mas quando o negócio aperta, ele não, aí não dá. Aí eu quero cantar, tem que ensaiar, aí não dá. Quer tocar, quer cantar, quer dançar, mas não quer ensaiar, porque aperta, porque ensaiar tem que investir tempo. Investir tempo. E é notório quando você vê uma pessoa que está dançando, está tocando, e que ela não ensaiou, que ela nem ouviu. A mulher é notório, porque você vê, ela se perde. A pessoa pode ser um excelente músico. Se ele não treinar, não ensaiar, ele se perde. Porque muitas pessoas acham muito bonito, mas não querem compromisso. Muitos não querem ouvir a pregação. Na hora da mensagem, vai tomar água. Tem um espírito ladrão de mensagem espalhado na terra. Que esse espírito, eu até mandei um videozinho aí, um dia aí, que ele desce um espírito chamado camelo na vida das pessoas. Camelo, que na hora da mensagem ele vai lá, ele tem que tomar 10, 20, 30 litros de água. É camelo que toma um monte de água de uma vez. A gente consegue ficar 2 horas sem tomar água? Não consegue? A mensagem dura em torno de 45 minutos, 50, no máximo 1 hora. A gente consegue ficar sem tomar água, não consegue? E por que tem que tomar água na hora da mensagem? Porque é um espírito das trevas que chama ladrão de mensagem. E a pessoa não quer ouvir mensagem, acha tudo bonito, mas não quer ouvir mensagem. A Bíblia fala que é ouvir que a gente muda, é ouvindo que a gente transforma. Muitas pessoas acham bonito cantar, mas na hora do louvor ele fica calado lá, não canta, não adora, fica sentado. Quando alguém está e fala assim, vamos se coloque de pé para você adorar ao Senhor. A pessoa continua sentada. Ela não tem problema nem físico nenhum. Não está segurando nenhum menino, está tranquilo, não tem problema físico nenhum, está com a saúde perfeita, mas ela continua sentada lá. Está mandando reverenciar quem? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A gente tem que ficar de pé mesmo, tem que levantar. É a autoridade acima de todas as autoridades. Então, e a pessoa não quer. Tem pessoas que querem, acham tudo bonitinho, mas não buscam santidade. Não buscam santidade.
Quer continuar do mesmo jeito. Não quer renunciar ao mundo. A Bíblia fala assim, ó, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fala com o seu irmão, ei, você não é desse mundo, não. Fala mesmo, você não é desse mundo, não. Então, se você não é desse mundo, você precisa de renunciar ao mundo. Porque você é do céu. Você é do céu. As pessoas acham tudo bonitinho, mas não quer renunciar ao mundo. Estão na janela. Estão na janela. Na janela, ele olha para as coisas do mundo e olha para as coisas de Deus. Tudo bonitinho, eu quero, mas fica na janela. E fica olhando lá, olhando aqui. Cuidado. Fala com o seu irmão, cuidado. Você pode cair. E falei, normalmente da janela você cai para fora. Você não cai para dentro. Se você cair para dentro, qual que é a altura da janela? 1 metro e... 1,20 m? 1,20 m a janela? Para fora é mais alto, né? Se eu cair daqui, posso até machucar, mas machuco menos. Mas se eu cair lá, machuco mais, né? Não é verdade? Ali tem 1,20 m. Então, essa altura aqui, mais ou menos. Não, ali tem 1 metro, lá tem 1,20 m. E aqui é caída assim, lá que tem 1,20 m. Então, é essa altura de lá. Que é uma janela, então. A altura da janela. Normalmente, quem cai da janela cai para fora, não cai para dentro. Então, fala com o seu irmão aí, sai da janela. Fala com ele, na hora da mensagem, preste atenção no que Deus está falando com você. Fica brincando, não. Fala com ele assim, ó, sai da janela do celular. Sai da janela do celular, sai. O celular é uma janela. E o celular hoje é uma janela que você viaja no mundo inteiro. Outra coisa que o jovem Eutico tinha, fala comigo assim, comodismo. Ele tinha um comodismo espiritual. O que é comodismo espiritual? Olha só, quem está sentado quer o quê? Normalmente quer descanso, né? Quem está sentado quer descanso. Quem não está cansado vai pular, em pé, mas normalmente quem está sentado quer descanso. Conforto. E Eutico, ele estava sentado, ele queria descanso, conforto, mas ele estava sentado numa janela. Também ele queria também uma ventilação, né? Possivelmente, né? Era muita gente. Paulo tinha muito tempo que Paulo não ia num lugar. Um homem de Deus como Paulo, então juntou muita gente para poder falar. Acredito que estava lotado o lugar, né, Laura? Estava lotado o lugar. Só para ouvir Paulo falar. Então acho que estava muito quente, não existia ar-condicionado na época. Né? Então acho que estava muito quente. Ele sentou na janela ali, ficou ali. Então tem gente que senta na janela buscando acomodação, porque está cansado, outros buscando a ventilação. Muitos estão acomodados ao ponto de chegar a nem mais ter uma intensidade como ele tinha no começo na caminhada da fé, uma intensidade de relacionamento com Deus, porque se acomodaram. Vem à igreja. Acostumou vir à igreja. Muitos estão assim nessa janela, na janela do comodismo, porque acostumou vir à igreja. Todo domingo eu tenho que ir na igreja mesmo. Aí acostumou, ele vem na igreja como se fosse uma coisa normal, como ele vai para a escola. Normal, porque acostumou. Tem muita gente que vai para a escola porque acostumou, não vai para estudar, não. Tem gente que vai porque acostumou mesmo. Acostumou a ir para a escola. Né? Acostumou e vai. Tem gente que vai para a igreja, vem para a igreja sim. Como ele almoça todos os dias, ele vem para a igreja, porque acostumou.
está acostumado a almoçar todo dia, né? Ele acostumou domingo, ele vinha na igreja, no sábado vinha no culto da juventude, ele acostumou com isso, virou o quê? Um comodismo, acomodou com aquilo e está acostumado. Ele não vem buscar Deus, ele não vem se entregar a Deus, ele não vem rasgar o seu coração para Deus, porque está acomodado, acostumou com aquilo ali. Não buscam a Deus como buscavam antes. Não oram. Tem gente que não ora. E dificilmente eu creio numa pessoa que fala que ora em casa, você não vê ela orando na igreja. Na hora da oração ela está passeando, está andando, está conversando. Você acha que ela vai orar? Ela vai orar em casa? Você não está na igreja com todo mundo, ela vai orar em casa. Pô, tem gente que vem na igreja por vir, na hora da oração eles não oram. Vamos falar assim, vamos entrar agora numa batalha espiritual, vamos orar. E a pessoa continua lá, sentada, rindo, conversando, na janela, está na janela. Fala com o seu irmão, sai dessa janela, sai dela. Fala, lê a Bíblia, ora. Fala com ele, lê a Bíblia, ora. Muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas a Bíblia está empoeirada. Cheio de poeira a Bíblia. O telefone está limpinho, brilhando. O celular está brilhando. Não fica sem bateria de jeito nenhum. Tem que carregar toda hora. Chega, vai visitar o amigo, já chega na casa do amigo e fala assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Mas não sabe o Wi-Fi do céu. O Wi-Fi do céu ele nunca, nem sabe. O Wi-Fi do céu você tem que saber de qual é o Wi-Fi do céu. Jejum e oração. É jejuar e orar. É o Wi-Fi do céu. Eu vou falar com você. Esse Wi-Fi não falha, ele não sai do ar. Hora nenhuma. Ele não sai do ar. 24 horas por dia. Se ligar no Wi-Fi do céu, ele está funcionando. Ele não falha, não. A bateria dele não acaba. Ele não falha. E tem gente que está com a Bíblia cheia de poeira, não lê. Muitos não vão à igreja com a mesma quantidade de vezes que iam antes. Tem gente que vai na igreja uma vez por semana. E olha lá, tem gente que vai uma vez por mês. Uma vez por mês. Não tem para si uma alegria. Fala com o seu irmão, sai dessa janela. Fala com ele, sai dessa janela. Fala assim, nós precisamos de ter a alegria que o salmista fala. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não sai dessa janela aí, sai. Tem uma outra janela que nós vemos aqui, nós encontramos aqui com esse jovem, chamada a janela da indecisão. Na janela as pessoas ficam indecisas. Quem está na janela, ela fica olhando para dentro e para fora. Ela não sabe aonde focar. Ela fica olhando para dentro e para fora. Olha aqui, ela não sabe aonde ela foca. Aonde vai ficar a atenção dela. Nós vemos que o jovem Eutico, ele estava na janela, sentado, olhando para dentro, para fora, não conseguiu focar sua atenção e dormiu. Quando a gente foca a atenção da gente, o cérebro da gente acende, nós ficamos ligados, prestamos atenção. Então, ele não conseguiu focar sua atenção. Quem está na janela, ele não consegue focar e fica sendo atraído pelo mundo. Aqui nessa história desse jovem, acontecia alguma coisa do lado de fora. E hoje, acontece muita coisa lá do lado de fora que chama a sua atenção. Tinha algo lá fora chamando a atenção desse jovem, como tem algo lá fora que chama a sua atenção. Então sai da janela. O que está chamando a sua atenção no mundo? O que chama a sua atenção no mundo? Insensibilidade espiritual?
Você está vivendo possivelmente como alguém que está anestesiado para ser operado. Uma pessoa que está na janela, ela entra na igreja como se fosse uma pessoa que foi anestesiada. Você chega lá, entra no bloco cirúrgico, o anestesista vem, te dá anestesia antes do cirurgião, né? Quando o cirurgião chega, você não está sentindo nada, né? Muitos estão até dormindo. E tem pessoas que estão na igreja assim, estão na janela. Elas estão na janela da igreja, elas estão como se fosse anestesiadas. O fogo desce, o poder de Deus está aí. Anjos voando para lá e para cá, o Espírito Santo de Deus sendo derramado, pessoas sendo renovadas, batizadas, e a pessoa entra e sai do mesmo jeito. Não está sentindo nada, porque está na janela. A janela faz a pessoa ficar insensível. Insensível ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Aí a pessoa fica insensível ao que Deus está falando. Fica insensível à voz de Deus, insensível à presença de Deus. Não sai da janela. Entra para você sentir a presença de Deus, a real presença de Deus. Nós vemos que esse jovem, ele caiu. Mas Deus foi misericordioso com ele. Deus foi misericordioso com ele. E Deus está sendo misericordioso com você mais do que foi com aquele jovem. Você não morreu, não. Fala com seu irmão, você está vivo. Fala que você está vivo. Fala, sai da janela. Se você cair, você não chama Eutico, não. O Eutico teve chance. Pode ser que você não tenha, então sai da janela. Ele caiu, morreu. Mas o homem de Deus estava lá. Parou, desceu, foi lá, levantou ele e ele ressuscitou. E depois já era mais de meia-noite, tá? E Paulo vai, continua voltando, pregou, e continuou pregando ainda e terminou. Então por isso o culto não acabou meia-noite. Ele teve que parar para ressuscitar o cara que estava na janela. Se o cara não estivesse na janela, o culto acabava mais cedo também, viu? Fala com o seu irmão que está do seu lado, sai da janela, culto acabar no horário. Não vai ter que prolongar, aí. Você ficar na janela demora mais. Então sai da janela. Olha só, nós vimos aqui que ficar na janela nos traz algumas consequências ruins. E uma delas é a falta de compromisso. Comodismo espiritual, indecisão. E nós vemos aqui que a consequência da falta de compromisso, do comodismo espiritual e da indecisão de Eutico foram, primeiro, fala comigo, dormiu. Porque seu irmão que está do lado fala assim, dorme não. Dorme não, Bernardo. Dorme não, tá acordado? Dorme não. Cadê, tá vendo? Tinha um menino sentado ali, já foi para a janela. Aí foi ali para trás ali, ó. Já foi para a janela, tá vendo? Ó? Olha só, ele dormiu. Dormiu no lugar errado. A gente dorme na cama. Ele dormiu na janela. E o que aconteceu? Qual outra coisa? Fala comigo. Caiu. Caiu, tombou para fora do terceiro andar. Caiu para fora. Como eu falei, você está na janela, dificilmente você cai para dentro. Mas é para fora. Imagina você está num prédio, na janela. Cair. Depois o IML, o pessoal do IML vai lá recolher os pedaços. É desse jeito. Fala comigo. Morte. Então ele dormiu, caiu e morreu. E nós vemos aqui morte espiritual e física. Ele já estava morto espiritual, por isso que ele caiu. Quem está na janela já está morto espiritual. Está na igreja, mas não sente nada, não sente a presença do Espírito Santo. E a morte espiritual causa morte física.
ele caiu, já estava morto espiritual, caiu da janela e teve morte física. Mas ele foi levantado, diz o texto, morto. Mas Paulo, homem de Deus, estava lá. O que aconteceu com Eutico? Faltou vigilância. Fala com o seu irmão, vigia. Vigia. Fala com o seu irmão, vigia. Não fica na janela não, vigia. Vigia. Sai da janela, vigia. Jesus lá em Marcos 14, ele fala, vigiai e orai. Você está orando? Quem ora? Você ora? Agora quem vigia? Jesus mandou vigiar e orar. Você tem que vigiar primeiro e orar depois. Não é orar para depois vigiar, não. Você tem que vigiar. Não vou vigiar, não vou ficar na janela. Aí eu vou entrar e vou orar. Vigiai e orar. Pastor, então o negócio está ferrado do meu lado. Você está pensando, está ferrado do meu lado, o negócio está ruim. Está ruim, estou na janela. Como é que eu vou fazer com esse negócio agora? Falo com você que há esperança para aquele que se arrepender e sair da janela. Há esperança para quem se arrepender, mas você precisa de se arrepender. Vem para dentro. Fica na janela, não vem para dentro. Em definitivo, decida servir o Senhor de verdade. Decida servir a Deus de verdade com todo o seu ser. Sai da janela. Sai da janela da discórdia, sai da janela da mentira, sai da janela da fofoca, sai da janela da intriga, sai da janela do rancor, sai da janela do ódio, sai da janela do WhatsApp, sai da janela do Facebook, sai da janela do TikTok, sai dessa janela e vem para Jesus, vem com intensidade. Da mesma forma que você dedica tempo nas redes sociais, se você dedicasse na sua vida espiritual, você estaria muito melhor do que está hoje. Tem gente que é inteligente demais nas redes sociais. Né? Pega, destrincha o trem de um jeito, mas na hora que vai fazer um negócio para Deus, não sabe. Não vou. Tem tempo não. Sai dessa janela. Por que uns têm tempo e você não tem? Você já se perguntou isso? Talvez, eu acho que você acha que o dia do outro é de 40 horas, né? O dia do outro é 24 horas igual o seu. Sai da janela da indecisão e decida adorar e buscar a Deus com intensidade. Busque primeiro a Deus e Ele vai acrescentar as outras coisas na sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você que quer receber essa oração, corre aqui na frente. A janela das indecisões vão cair. As janelas da discórdia vão cair. No nome de Jesus. Sai da janela. Fala com seu irmão, sai dessa janela. Sai da janela.